Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua família, para lhe distribuir de comer a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar procedendo assim. Na verdade vos digo que lhe confiará o governo de todos os seus bens. Mas, se aquele servo mau disser no seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a bater nos seus companheiros, a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, na hora que não sabe, e o cortará em dois e porá a sua parte entre os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavra da salvação. Comentário Mateus 24, de 45 a 51. Santo Agostinho. Qual seja o espírito deste servo, infere-se de seus costumes, os quais, mesmo brevemente, procurou o bom mestre exprimir. Sobre a soberba, quando disse, e começar a bater nos seus companheiros, sobre a luxúria, quando disse, a comer e beber com os ébrios. E não se deve crer que dizia, o meu senhor tarda, como com aquele desejo em que ardia aquele que disse, a minha alma tem sede de Deus, quando irei e contemplarei a face de Deus? Salmo 41, 3. Dizendo, pois, quando irei, mostra que suportava com dificuldade, porque mesmo aquilo que, pelo tempo, se apressa, pelo desejo, parece lento. Condenado o servo mau que, sem dúvida alguma, odeia a vinda do seu senhor, ponhamos ante nossos olhos 3 servos bons que desejam sua vinda. Se um deles disse que o seu senhor virá logo, o outro mais tarde, e o terceiro confessa sua ignorância sobre quando virá. Vejamos quem se conforma mais com o Evangelho. Um deles disse, vigiemos e oremos, porque logo virá o Senhor. Disse o outro, vigiemos, porque esta vida é curta e incerta, ainda que o Senhor demore a vir. E disse o terceiro, vigiemos, porque é breve e incerta esta vida, e não sabemos quando virá o Senhor. Mateus 24, 42. Que outra coisa diz então, senão o que ouvimos o Evangelho dizer? Vigiai, porque não sabeis em que hora virá o Senhor? Todos os que têm desejo do reino de Deus querem e desejam que seja verdade o que penso primeiro, por conseguinte, caso aconteça, alegrar-se-ão com ele o segundo e o terceiro. Mas se não acontecer, é de temer que se perturbem os que acreditam no que tinha dito o primeiro e começam a pensar que a vinda do Senhor não só vai demorar, mas que não se realizará. Aquele que acredita no que disse o segundo, isto é, que o Senhor tardará em vir, se isso for falso, não será perturbado na fé, mas gozará de uma alegria inesperada. Mas o que confessa ignorar o que acontecerá deseja aquilo, tolera isso e, em nenhuma hipótese, se desencaminha, porque não afirma nem nega nenhuma das alternativas. Comentário Mateus 24, de 45 a 51. Orígenes. Ou o que progride na fé, ainda que nela não seja perfeito, é em geral chamado fiel. E quem tem uma rapidez natural da inteligência é dito prudente. Se alguém examinar com cuidado, encontrará muitos fiéis e homens praticando o zelo da fé, mas não tantos prudentes, pois as coisas que são loucas, segundo o mundo, escolheu-as Deus. 1 Coríntios 1, 27. E, pelo contrário, encontrará outros que são velozes e prudentes, mas de pouca fé. E é raríssimo encontrar em um só a fidelidade e a prudência. Para que, pois, alguém dê o alimento no tempo oportuno, necessita de prudência. Mas é necessária a fé para não privar de alimento os indigentes. Portanto, não é inoportuno pedir que, segundo a inteligência simples,
sejamos fiéis para administrar os rendimentos da igreja, para que não devoremos o que é das viúvas. Lembremo-nos dos pobres e não levemos vantagem segundo aquilo que está escrito. Assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9:14. De modo a buscarmos mais que o alimento simples e as roupas necessárias, e que não guardemos para nós mais do que damos àqueles que passam por necessidades. Por outro lado, é importante sermos prudentes para que compreendamos as necessidades dos indigentes, pelas quais são indigentes, a condição de cada um, de que maneira foi educado e quanto tem daquilo que é necessário. É preciso, pois, ter muita sabedoria aquele que deseja administrar as rendas da igreja, que seja também um servo fiel e prudente, que não dissipe o alimento racional e espiritual entre aqueles a quem não convém, querendo mostrar-se prudente. Para alguns, são mais necessárias palavras que edifiquem seus costumes e componham sua vida que aquelas que iluminam a luz da ciência, mas que não têm a má vontade para expor coisas mais elevadas àqueles que podem compreender com mais sutileza, a fim de que os que são naturalmente engenhosos ou ágeis, pelo exercício da sabedoria secular, ao ouvirem exposições de coisas vulgares, não os desprezem. A saber, para que reine com Cristo, a quem o Pai entregou todas as coisas. Pois, como filho de um bom pai, colocado à frente de todo o seu patrimônio, comunica essa dignidade e glória a todos os seus administradores fiéis e prudentes, para que estejam também eles acima de toda criatura. Peca contra Deus, consequentemente, todo bispo que não administra como conservo, mas como senhor e frequentemente, como senhor cruel, domina pela força, e não acolhe os famintos, mas banqueteia-se com os ébrios, e sempre sonha que o Senhor virá só depois de muito tempo. Ou dividi-lo-á, quando o seu espírito, isto é, seu dom espiritual, voltar para Deus que o deu, já sua alma, com seu corpo, irá para o inferno. O justo não é dividido, senão que sua alma vai com o seu espírito, isto é, seu dom espiritual, ao reino dos céus. Os que são divididos não têm em si, portanto, parte do dom espiritual, que era de Deus, mas ficam com a parte que era deles mesmos, isto é, a alma, que com o corpo será castigada. De onde se segue, e porá sua parte entre os hipócritas. Ou o pranto será para aqueles que maliciosamente riram neste mundo, e para aqueles que irracionalmente descansaram, será o ranger dos dentes, porque, não querendo sofrer dores materiais, quando forem forçados aos tormentos, rangerão os dentes. E, enfim, para aqueles que alimentaram-se da violência da malícia. Do dito se infere que não só conseguiu o Senhor como chefes de sua família, os que são fiéis e prudentes, mas também os maus, e que não os salva por estarem constituídos sobre sua família, mas pelo fato de darem, no tempo adequado, o alimento e de absterem-se das agressões e das comilanças.